Olá, gente querida, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, que é o pastor Oswaldo Lobo. Hoje ele mora em Curitiba, é casado, é pai de 2 filhos e está aqui para abençoar a tua vida. E o nosso tema hoje aqui principal é libertação. Nós vamos falar de várias coisas do Ministério da Libertação, vamos falar sobre opressão, vamos falar sobre o poder do louvor na libertação. Mas eu quero aqui dar as boas-vindas ao nosso convidado, o pastor Oswaldo Lobo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui junto conosco. A gratidão é minha, eu fico muito feliz de estar aqui, de conhecê-lo pessoalmente. Um ministério que tem uma capilaridade, que entrega um evangelho saudável, a palavra de Deus ministrada com responsabilidade, Amém. Com maturidade, com verdade, para tanta gente, tem abençoado tanta gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com cada um dos seus seguidores e ouvintes. Amém. Pastor Oswaldo, nos conta um pouquinho como que se deu a tua conversão, a tua entrega a Jesus. Eu venho de uma família que foi marcada pelo ensino dentro da idolatria. Uhum. Eu nasci com uma fé voltada dentro da igreja, até que um dia eu, muito fiel, um homem buscando, um jovem, né? Buscando ao Senhor, fui me confessar. Há uma regra Sim. muito antiga de confissão, acho que as pessoas que ainda vivem nisso sabem, você vai confessar e o sacerdote, ao final, ele te entrega assim, algumas obrigações antes de perdoar, antes de te liberar o perdão. Ou te perdoa Sim. E diz para você assim, não, você vai rezar aqui, vai rezar ali, vai rezar. E esse sacerdote me deu a Bíblia. Olha só. Ele me entregou a Bíblia, uma Bíblia assim muito conhecida, é a Bíblia Ave Maria. Uhum. E falou assim, oh, você vai ler 30 salmos. É uma história assim, eu estou encortando bem. E eu peguei aquela Bíblia, eu gosto muito de ler, e li todo o livro de Salmos. Olha só. E li mais um pouco de Provérbios, voltei para ler Jó. E a palavra de Deus, ela tem um poder libertador, né? O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação daquele que crê. Mais tarde, eu reencontrei e fui conversar com ele. Falei, padre, essa Bíblia que você me deu, essa Bíblia que é católica. Ele falou assim, é uma Bíblia aprovada por um concílio. Na época era Papa Paulo VI, né? E eu falei, mas a Bíblia manda para um lado, a igreja me manda para o outro lado. E ele foi muito gentil comigo, foi muito querido. Ele falou assim, Lobo, olha, nós servíamos juntos na época, eu era oficial das Forças Armadas, era um tenente jovem, Sim. E ele também era um capelão. Ele falou, nós obedecemos ao Papa. Sim. Nós não obedecemos à Bíblia. E ele me orientou, se você quiser seguir a Bíblia, você vai para a igreja de crente. Foi basicamente isso. Eu como um homem fiel a Deus, foi ali que se deu a minha conversão, uma descoberta. Eu comecei a visitar as antigas. Você lembra do tempo da escola bíblica dominical? Sim. Domingo de manhã. E aquilo mudou a minha vida, assim. A minha esposa percebeu, nós ainda muito jovens, recém-casados. Eu me converti numa Assembleia de Deus. Então você sabe. Eu sei bem o que é escola dominical, vigília, né, os ciclos de oração das mulheres. Eu estava em tudo isso. Não, e é saudável, quem está deve permanecer. Né? Com certeza, com certeza. E a minha esposa vem de outro ambiente. Ela vem do ambiente do ocultismo, da magia. Né? A família dela praticava feitiçaria, né? Os encontros dentro de realidades do espiritismo. Sim. E começou a haver ali de fato um choque. Uhum. Até que um dia o Espírito de Deus, assim, de uma maneira muito graciosa, né, também convenceu ela do pecado, da justiça, do juízo. Ela teve um encontro maravilhoso com o Senhor. E a partir daí, foi muito próximo. 3, 4 meses depois, ela também se converteu. Você sabe que existe uma fortaleza espiritual, uma resistência espiritual que impede as pessoas de verem.
2 Coríntios 4:4, diz muito claramente que o Deus desse século, que é o diabo, ele cega os entendimentos, a pessoa não compreende o evangelho. Verdade. A parábola do semeador diz que o semeador sai para semear, uma das sementes cai no chão e a ave devora. São aqueles, Jesus explica, que ouvem o evangelho, não entendem, e o diabo rouba o entendimento. Deus foi muito favorável à minha esposa. Olha só. Ela entregou a vida a Jesus. Hoje nós dois vivemos assim, temos a experiência de trabalhar especialmente nesse ministério de libertação e de guerra espiritual. Pastor, e como é que o senhor mergulhou no ministério de libertação? Porque tem gente que tem muito medo, né, dessa área de batalha espiritual, de combate. No entanto, eu tenho dito para as pessoas que oração é combate. Claro. Quando a gente entra em oração, nós já estamos em um combate. E é muito importante se conhecer as armas espirituais para se combater espiritualmente. Me conta um pouquinho como é que o senhor foi chamado por Deus justamente para mergulhar nesse ministério de libertação. A primeira coisa que me favoreceu foi o fato de eu conhecer a Escritura Sagrada. Então, logo no primeiro mês de conversão, eu li o Novo Testamento e no segundo mês de conversão eu li o Antigo Testamento. Então, em 2 meses, eu tinha lido a Bíblia. A gente lida em libertação contra um ser que Jesus denuncia como o pai da mentira. A primeira ferramenta que a pessoa tem, a ferramenta primeira, né, você abre o paiol de armas de Deus, a primeira ferramenta é a própria palavra de Deus. Quando Jesus ele luta, a tentação no deserto, a gente fica pensando que foi algo simples. Foi uma verdadeira batalha de muitos salmos. E Jesus vence citando o livro do Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Ele cita Deuteronômio 16. Ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele cita Deuteronômio de novo, dizendo, adorarás ao Senhor teu Deus. E o diabo o deixa. O que as pessoas entendem assim, pastor, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você ter a ferramenta de ataque. Você falou muito bem. Repara que quando Paulo, eu tive ano passado em Éfeso, fiz aquela viagem das 7 igrejas ali do Apocalipse. Você entra na cidade de Éfeso, você percebe ali um lugar construído para uma adoração maligna. Não é só a Diana dos Efésios, você está vendo ali o templo que foi construído até a próprio César, para Adriano, tem a escola de Tirano, tem aquela placa de pedra da deusa Nike, que é a Nike, né? E quando você chega ali, você fica imaginando o que Paulo quis dizer quando ele falou, toma a armadura de Deus, o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o cinturão da verdade, se embrulhe na verdade, coloca o peitoral da justiça, sobretudo, de cima a baixo, o escudo da fé é a espada do Espírito. E aí, vírgula, orando, aí entra a guerra. Porque não adianta eu pegar o armamento se eu não vou guerrear. É verdade. Em todo tempo, com toda oração e súplica. A oração é a prática da guerra espiritual. E a carne nunca vai querer orar. A carne, ela milita com o Espírito. Gálatas 6 diz que tem uma guerra civil dentro da gente. Eu estudei muito guerra a minha vida toda, eu sou oficial das Forças Armadas. A guerra civil, ela acontece dentro de um mesmo Estado-nação. Não é uma nação contra uma nação. É um partido querendo subjugar o outro, é uma parte querendo subjugar o outro. Eu mandei soldados, eu mandei tropas, eu treinei para a guerra civil em Ruanda. E ali os Tutsis, eles lutavam contra os Hutus. Havia um conflito, isso está dentro de nós. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne não quer orar. A carne quer conforto, a carne não quer ir na igreja, a carne não quer jejuar. Vamos jejuar hoje? A carne não quer. Ela sofre. A carne quer experimentar delícias, sabores, prazeres, status. A carne quer poder. O espírito está pronto, né? O espírito está pronto. A carne ela é muito fraca. Então, dentro da guerra espiritual, eu sempre digo que existem 5 armas que são
primárias, fundamentais. Ninguém pode ir para a guerra sem ela. Aham. A oração, o nome de Jesus. O nome de Jesus coloca o inferno de joelhos. Amém. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão leprosos, curarão enfermos. O nome de Jesus, ele foi exaltado por causa da humilhação. Uhum. Jesus, ele se humilhou, se fez servo, se fez homem, morreu a pior das mortes. Verdade. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome. Você vai reparar que o terceiro mandamento da Bíblia, dentro daquela construção de fidelidade, ele fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome, ele carrega uma autoridade tão forte que Deus fala assim para Adão, domine sobre os animais, coloque nome neles. Então ele chama a girafa de girafa, o leão de leão, o golfinho de golfinho. E quando você tem um nome, você captura, você sequestra a vontade. Jesus chega na região de Gádara e pergunta para o demônio, qual o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Por que é Legião? A noção de legião é uma noção romana. Uhum. É uma tropa de soldados, uma legião romana, armados até os dentes, que são comandados por um tribuno. Então o tribuno é aquele que comanda a legião e ali no meio são encaixadas, né, as antigas falanges, Sim. que eram gregas. Eu estou falando de Alexandre o Grande, agora estou falando do reino, o Império de Roma. Os centuriões com as suas centuras entram ali. Sim. O nome, quando você sabe o nome da entidade que está localizada numa família, numa vida, você domina ela. Qual o teu nome? Então, o nome de Jesus é a segunda arma que tem poder. A terceira arma chama-se sangue. E interessante, só abrindo um parêntese, que o homem possesso de Gadara, os demônios não quiseram falar o nome, né? Não. Eles não quiseram, eles preferiram entrar nos porcos, porque, na verdade, os demônios, eles estavam naquele homem, mas eles também governavam aquele território, né? Eles eram muito bem-vindos. Ali, uma legião, para o público entender, funciona como um tabuleiro de xadrez. Isso aqui não é um tabuleiro de xadrez, mas tem aqui, você Sim. imagina aqui os peões, né? Aí vem a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, o rei. Você pega a formação militar mesmo de uma legião, ali os mais jovens ficam numa primeira fileira, Sim. ficam os mais experientes numa segunda fileira e os mais fortes, aí é força física, vigor, numa terceira fileira. A questão da legião é que ela é enganadora. Manifesta um espírito imundo que ele não está governando aquela legião, é um peão. Isso vai confundindo. Uma pessoa possessa de uma legião, ela tem comportamentos que não é lícito falar aqui numa live. Sim. São autodestrutivos, Sim. se autolesionam, ferem a família inteira. Eu nem estou falando de violência física só, não. Sim. Eu estou falando de comportamentos Degradação, degradantes. né? Exatamente. O nome, ele é capaz de exercer mudança. Quando eu te dou um nome, o teu nome, quando teu pai te deu um nome, ele te deu um destino. O nome, ele dirige você uma espécie de biografia escrita antecipadamente. O nome dele vai ser William, o nome dele vai ser Jacó. Jacó, ele recebeu o destino de quê? De usurpador. Ele vai vencendo etapas até que Deus fala, ó, vou trocar teu nome. O senhor acredita que o nome, ele tem uma influência espiritual sobre a pessoa? Tem. O nome, ele dá pra gente, quando eu digo escrever uma biografia antecipadamente, o lado ocidental da nossa cultura não liga para isso. Mas o lado oriental, eles têm isso muito claro. Jabes é um nome impressionante, que significa sofrimento. Sim. Assim como Pérez significa terremoto. Mara. Mara. Amarga. Amargura. Você vê que quando Deus quer mudar o destino de alguém, o que significa Abrão? Não pai,
pai de vento. Olha lá o não pai. Então Deus, antes de mudar a história de Abraão para Abraão, ele vai preparar, ele vai mudar o nome dele. Olha para o céu, multidões, né? conta as estrelas, né? Ele oferece para Deus aquilo que todo mundo poupa. A gente é crente por causa de Abraão. Por que você não poupou? Você tem uma poupança? Você tem algo que você guarda num cofre? O teu único filho, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Tenta contar o pó da terra. Assim vai ser a sua descendência. O teu nome não será mais Abrão, porque por pai de nações eu te estabeleci. Quer ver um negócio interessante sobre a questão do nome? Hein? Abraão, quando ele sai do Egito, ele traz consigo uma escrava. O faraó dá para ele Agar. E ele tem um filho com Agar. É um filho que não tem promessa, mas tem bênção. O filho com promessa é o filho de Sara, não o filho de Agar. Mas olha que impressionante. Essa mulher, quando o menino vai ser desmamado, sim, ela vê o mais velho, filho de Abraão, zombando e fala assim, expulsa essa mulher. No dia seguinte, a gente vê a crueldade, né? Mas você não vê o propósito de Deus. No dia seguinte, esse filho, que tem o nome Ismael, olha a questão do nome, ele é empurrado para fora com uma bolsa de água e com alguns pães. Sim. Aquela mulher caminha vagando errante pelo deserto, o anjo aparece para ela, ela abre os olhos dela, ela vê uma fonte, e Deus havia uma promessa sobre Abraão. Olha como é que a promessa sobre o nome, ela é derramada, ela é despejada, ela se estende, né? Sobre as gerações. Essa mulher Agar, sabe de quem que ela é mãe? Ela é mãe de nações. Ela é mãe da Jordânia, ela é mãe da Arábia Saudita, ela é mãe da Mauritânia, de Omã, de Emirados Árabes, do Catar, do Iraque, da Líbia, do Líbano, da Argélia. Esses povos árabes são todos, à exceção do Egito, que já existia, ela é egípcia, eles contam com o favor que Deus deu por causa do nome de Abraão, por pai de nações. Pai de nações. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Que então, tremendo. Quando você usa o nome de Jesus, o inferno recua, é uma ferramenta. A quarta ferramenta de guerra chama-se unção. Pastor, Deus, ele começa a criação. O Espírito de Deus está lá, pairando sobre a face das águas. Só queria dar mais um adendo. Antes de me converter, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade e acordei com a luz do meu quarto ligada. Eu não gosto de dormir com a luz ligada, gosto de dormir com tudo escuro, né? E acordei com a luz do meu quarto ligada. E quando eu coloquei sentido, né, que a luz do quarto estava ligada, eu estava talvez a 1 metro da cama, erguido pelo pescoço. E não consegui ver nada na minha frente. Não consegui ver um homem, uma mulher, não consegui ver um bicho, seja o que for. Eu só senti as mãos aqui no meu pescoço, me segurando, e uma coisa muito nojenta em cima de mim. Eu senti um nojo, um asco terrível. E eu quis pedir ajuda e não conseguia, não saía a minha voz. E eu vendo a cama debaixo, de cima para baixo, vendo a cama. Eu não era crente. E me veio na minha mente chamar por Jesus. E quando eu disse Jesus, aquilo me largou. Eu saí correndo daquele quarto porque eu tinha 13 anos de idade e eu nunca tinha tido nenhuma experiência assim. E alguns meses depois, eu e a minha família, a gente se converteu. Então eu sei do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome muito poderoso. É um nome todo poderoso. Ao nome de Jesus, todo joelho se... Não existe espírito imundo, resistente,
que possa resistir a esse nome. É um nome que carrega o poder que Deus destinou para definir isso aí. O que você teve com... Eu como trabalho com libertação, eu gosto muito da Bíblia. Por exemplo, esse exemplo, o pessoal está pensando, pegou um rapaz, um garoto de 13 anos. Você lembra quando Jesus é levado ao pináculo do templo? Exatamente. Ele é levado. Eu conheço muito bem Jerusalém. Imagina que aqui atrás de mim está aquela cadeia de montanha que nós chamamos de Monte das Oliveiras, né? Sim. Você está olhando de cara aqui, você tem a Porta Dourada, Getsemane está aqui, o pináculo do templo ficava aqui. Você repara que ele estava em Jericó. E foi transportado. Exato. O Espírito levou ao deserto para ele ser tentado. E, de repente, o diabo carregou o pináculo do templo e falou assim, se mata, se joga. Então, essa experiência acontece não só com o não crente. Sim. Acontece também com o crente. Você vê que depois ele o transportou ao Monte Alto. E, num relance, mostrou todos os reinos da terra. Então, a ferocidade, a brutalidade satânica, ela não respeita isso. Só para situar o ouvinte, aqui quem está acompanhando a gente, se você ler com calma Jó, capítulo 4, verso 15, a Bíblia diz assim, um espírito encostou em mim, e ele roçou na minha pele, e eu fiquei arrepiado. Não sei se pode colocar o texto aqui depois. Pode sim. Eu vi um vulto, ouvi uma voz, mas não discerni. O mundo espiritual, essa parte do discernimento espiritual, eu escrevi um livro sobre de quase 500 páginas, ele é perceptível. E às vezes ele deixa a pessoa ver e às vezes não vê. Exemplo, anjos são espíritos ministradores que servem aos que vão herdar a vida eterna. Nem todo mundo vê. Mas Abraão viu no capítulo 18, Ló viu no capítulo 19, entraram na casa de Ló. Então, o nome de Jesus, ele é uma arma que é insuportável. Você repara que ao que invocar o nome do Senhor, será salvo. Esse será salvo. Você vê o poder de absolvição. Eu sou pecador. Você falou, eu não conheço Jesus. Mas na hora que eu falei Jesus, o mundo espiritual respeitou e te largou. Exatamente. Então... Foi a única palavra que eu consegui falar. E é a única palavra que basta. Sim. E é a única palavra que basta. É o nome de Jesus. Você citou o nome de Jesus, estava em Minas Gerais. Eu tenho um ministério, pastor. Por que meu pastor vem... Imagina, eu sou da Convenção Batista Brasileira, que é considerada uma convenção não pentecostal, tradicional. E o meu pastor começou a ver isso. Eu ia ministrar nos acampamentos. Tinha sempre alguém que ficava endemoniado. Eu fazia uma oração, caía endemoniado. O meu pastor viu isso. E na época de me ordenar, ele falou, eu vou te ordenar pastor de libertação, dentro de uma convenção que isso nunca tinha acontecido. Sim. Então, me lembro, o concílio pastoral, juntaram lá 35, 40 pastores. Era uma espécie de sabatina, né? Você acompanhou a sabatina da OAB, de um magistrado no Senado, é aquilo ali. E eles queriam argumentar comigo. E você oferece as respostas bíblicas, então não há saída para eles. E o meu pastor acabou me ordenando dentro dessa área, porque ele percebeu, com 2 meses de fé, eu estava lendo um livro, eu tinha lido a Bíblia, eu li um livro do Paul Show, Orando com Jesus. É um clássico. Né? O que sabe orar um rapaz recém-convertido, que leu a Bíblia uma vez? Até os discípulos que estavam com Jesus ensinam-nos a orar, eles não sabiam orar. E uma senhora ficou endemoniada do meu lado. A hora do almoço tinha uma capela, eu estava ali orando baixinho, achando que ninguém estava ouvindo. Essa senhora manifestou do meu lado. Eu nunca tinha visto aquilo. Um outro amigo meu, Daniel, pastor Daniel, famoso, botou a mão na cabeça, sai em nome de Jesus, eu perguntei o que é isso. Ela ficou endemoniada. Então, o nome, ele desautoriza a presença maligna. Em meu nome, expulsarão demônios.
uma quarta ferramenta de guerra é a unção do Espírito. Não existe pastor libertador. Existe Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito do soberano Senhor está sobre ti, está sobre mim. Ele me ungiu. Amém. Ele que me ungiu para libertar cativos, pôr a liberdade os oprimidos, abrir porta de prisões, Sim. dar vista aos cegos, anunciar o ano do perdão. Você vê que o Jesus, em Mateus 12, ele fala o seguinte: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Então, a unção do Espírito é uma capacitação sobrenatural que não tem nada a ver com idade, experiência, com tamanho, com força. A voz, ela vem carregada. Existe o jugo espiritual? Porque Existe. a unção despedaça o jugo, Existe. né? O jugo é aquele pedaço de madeira que você coloca em 2 bois ou num boi só, que você dirige. Quando uma pessoa se liga, eu falo isso de experiência própria, dentro do ocultismo, da magia negra, magia branca, o espírito imundo, quando manifesta, chama ele de cavalo ou de aparelho. Não sei se você sabe disso. Sim. O que é um cavalo? É alguém que você dirige e ele para onde ele vai. Existem 2 tipos clássicos de manifestação, de possessão. E a Bíblia diz que Deus nos colocou como cabeça e não como cauda, porque a cauda pode ser dirigida, né? Cabeça não. Exatamente. Então, quando quando Isaías diz que a unção despedaça o jugo de ferro, É a manipulação. Em Atos 10:38, eu gosto muito, se você puder colocar esse versículo, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele ungiu com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Então, não tem a ver, a unção não é uma medalha que você recebe. Sim. O dom não é um prêmio. Ah, você mereceu, toma esse prêmio. Não funciona assim. A unção, ela é dada para gente que não sabe, nem porque você nem sabia. A sua família ia entregar a vida a Jesus, mas o mundo espiritual já sabia disso. Havia já uma movimentação espiritual. Já havia. É por isso que eu acredito muito e ministro muito sobre isso, pastor, que quando a Bíblia fala sobre a arma forjada, o laço do passarinheiro, a armadilha, isso aí é preparado antes. Eu estava indo para um evento e morava em Santa Maria ainda na época, e estava indo em direção a Porto Alegre para pegar o voo no Salgado Filho. A uns 100 e poucos quilômetros de Santa Maria, tinha um carro capotado. E nós oramos e repreendemos todo o mal. Quando nós voltamos, naquele mesmo trecho, assim, eu acho que a diferença talvez de 2 quilômetros, 3, e um detalhe, em linha reta, não tinha curva. Um outro carro capotado. E eu disse para minha esposa, vamos orar e repreender o espírito de acidente. Né? Porque possivelmente aqui nesse trecho tem algo espiritual causando acidentes. Então, quando a Bíblia fala da arma forjada, está falando de algo espiritual preparado. Às vezes, quando a pessoa está para fazer uma viagem, às vezes algo até preparado para causar uma briga, uma confusão, né? Então, eu acredito muito que nós temos autoridade espiritual para desarmar esses planos malignos, né? A oração é interessante, você está falando sobre desarmar. Eu vou usar um exemplo clássico aqui, que é 2 Crônicas, capítulo 20, né? Os exércitos de Moabe, de Amon e de Edom, que hoje seria o lado de lá, do Jordão, do Mar Morto, é Jordânia. Sim. Jordânia. Eles se voltam, eles chegam assim pro rei, ó, tem 3 exércitos contra você, os habitantes de Sei estão vindo juntos, eles estão em Engedi. Engedi fica ali a 20 minutos de Jerusalém. Sim. Ele chama Judá para um jejum, eles clamam, aí um profeta se levanta. Jaziel diz, olha, essa luta vocês não vão ter que guerrear.
Aí eles colocam... O que é o louvor? É a palavra cantada. Sim. O louvor é a voz profética que é lançada no mundo espiritual. Por isso que o diabo tem horror ao louvor. Tem gente que fala, eu vou chegar só para a palavra. O louvor, ele não só constrói um trono, ele não só é pelas portas do louvor que a gente entra na presença de Deus, mas ele lança flechas no mundo espiritual. É por isso que existe tanto ataque contra ministro de louvor, né? Contra aqueles que estão no altar. O altar, ele é alvo porque quando você fere a liderança, você destrói o rebanho. O rapaz que está no louvor, a moça que está no louvor, ele é exemplo fiel. O que a gente não entende é que o louvor é um sacerdócio. O louvor, ele é um sacerdócio. É o sacerdócio da adoração. Ele funciona como alguém que me ensina a me comportar e a me relacionar com Deus. Lógico, o que o diabo vai fazer? Ele ataca o pai de família, ele ataca o pastor da igreja, ele ataca a mulher que é a única quem da família, ele ataca a liderança que está em exposição ali. Então o louvor não é só para acalmar, é uma arma de guerra. Pastor, o louvor, eu não sei se... Eu vou dar um exemplo prático aqui de iniquidade, tá bom? Sim. Depois, se você quiser, você tira aqui, mas no mundo espiritual maligno perverso, você vai para um terreiro ocultista. Sim. Antes de tudo, eles cantam canções. São chamadas de ponto. Aí tem uma canção que é cantada para uma determinada, quem não é crente, nunca ouviu falar nisso, para uma determinada entidade lá. Um espírito de morte, um espírito de sensualidade, um espírito de conselho profano. Pastor, eu sei o nome de todos eles e aqui o povo não precisa saber. Precisa saber o nome de Jesus. Mas você canta aquela canção, só manifesta aquela entidade. Aí manifesta as giras, manifesta os... Enfim, os nomes, aquela canção é dirigida para ele, atrai ele. Então, voltando agora a uma posição de santidade, pastor, a oração, ela tem o poder de entrar, é colisão no mundo espiritual. O ambiente de louvor, você imagina você preparar um trono para Deus. As canções dizem que Deus é bem-vindo. Elas atraem o Espírito Santo. É por isso que é comum nas igrejas, você está louvando, a gente cai possessa, a gente se liberta. Pastor, eu estava louvando, fui curado. Eu estava no meu carro cantando uma canção, ouvindo Spotify, de repente, aquela dor foi embora. Não é só, porque em Atos, né? Quando Paulo está preso em Filipos, ele está cantando com os seus. Eles tomaram uma surra ali e de repente vem um grande terremoto. A gente acha que é só ali, não é só ali. Quando o povo de Israel canta, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles ficam repetindo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diz assim, então, pastor, é uma palavra tão poderosa, o Senhor do céu enviou emboscadas contra os habitantes de Moabe, de Amon e os habitantes que estavam confederados. Exatamente. E eles se autodestruíram. É interessante, quando Paulo e Silas estavam cantando, quando a adoração ela é poderosa, né, existe uma entrega, existe uma adoração, não existe cadeias que permanecem fechadas. Exato. Né? Então grilhões são quebrados, celas são abertas. Eu tive, alguns anos atrás, um sonho que foi para mim uma revelação. Eu estava me preparando na semana para ir num evento meu, um evento profético. E naquela semana eu tive um sonho de uma prisão que tinha vários andares. E cada andar da prisão tinha um tipo de pessoa presa. Em um tinha pessoas muito sujas, no outro andar tinha pessoas deformadas e assim por diante. Cada andar daquela prisão tinha um tipo de pessoa. E de repente eu vi que havia como se fosse uma abertura de uma porta grande e como se fosse uma lavoura de milho um lado de fora e um sol.
E eu comecei a abrir aquelas prisões. Eu comecei a abrir aquelas prisões e as pessoas começaram a sair de lá. E eu dizia rápido, rápido, porque eles estão vindo para cá. E eu dizia para eles, saiam daqui, saiam por essa porta. E de repente eu olhei assim para baixo e eu vi um menino careca, sentado no chão, sujo, magro. E eu disse, você não vai fugir daqui também? E ele disse para mim, eu não posso fugir daqui, porque eu sou peruano. Eu disse, você é peruano? E ele disse, sim, e eu sou daqui. E eu disse, não, mas você tem que sair. E ele não quis sair, eu tive que sair junto com aquelas pessoas lá. Quando eu acordei daquele sonho, Deus me mostrou que há pessoas que estão tão agarradas, muitas vezes, a uma cultura espiritual, que mesmo que a porta esteja aberta para eles saírem, eles não conseguem sair. Porque eles se acostumaram com aquela cultura, eles se acostumaram com aquela realidade, é uma mentalidade. Daí Deus me mostrou, né, foi até a minha mensagem nesse evento, que as fortalezas mentais, elas precisam de um outro tipo de combate espiritual. Uhum. Então, eu acredito muito, pastor Oswaldo, que existe vários níveis de batalha espiritual. Sim, sem dúvida. Né? Existem vários níveis. E quanto mais uma pessoa tiver com coisas dentro dela, da cultura, isso vai fazer parte da mentalidade dela. Por que a Bíblia fala, meu justo Ló? Meu justo Ló, quando o Senhor enviou os anjos lá para tirar Ló e a família, por que a mulher olhou para trás? Porque a cultura tinha impregnado Ela nela. amava. Então, assim, foi mais difícil para ela se libertar e sair de um lugar de prisão, né, de um lugar de juízo. Então, há pessoas que, enquanto não sair aquelas sementes malignas, aquela cultura errada de dentro delas, elas não vão conseguir seguir o caminho delas na fé. Para a pessoa ser liberta, ela tem que querer ser liberta. Uhum. Tem que querer. Ela tem que entender que a fábrica de ídolos dela faliu. Uhum. Porque o pecado, ele produz muito prazer. Uhum. Então, o prazer está ligado, o diabo, ele te oferece sabores. A tentação, Sim. ele te entrega algo ilícito por um caminho ilícito. Ele te entrega algo que vai te satisfazer, mas vai te matar. Uhum. Você pega exemplos bíblicos de pessoas que amaram o pecado. A Bíblia diz que Judas, em Atos capítulo 1, ele amou o prêmio da iniquidade. Ele amou isso. Uhum. Tem gente, pastor, que ama o pecado. É verdade. Em Êxodo capítulo 21, a Bíblia fala sobre a lei do escravo. Nós estamos falando de prisão. Ah. Você falou do menino careca. Quando eu interpreto sonhos e Sim. você interpretações, Deus te dá visões e sonhos, Sim. e dá para mim também. Eu sou careca porque eu tenho, é de família, né? É genético. Mas o cabelo careca raspado é a perda da unção. Sansão, quando ele perde o cabelo, o poder não estava no cabelo, o poder estava no Espírito Santo. Mas ali foi proposital, ele negociou. Sim. Pelo prazer Exatamente. que ele tinha com aquela cortesã, que era uma mulher filistia. O cabelo cortado, aquele menino que você viu num sonho, são pessoas que têm tudo para ser libertas. Sim. Mas elas não acreditam na liberdade. Eu vou Exato. dar um exemplo claro para você. É verdade. Quando o povo de Israel era escravo, você falou sobre uma semente no coração, uma semente corrupta. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles estão livres? Estão. Uhum. O Mar dos Juncos, o Mar Vermelho fechou. O faraó foi derrotado e ficou para trás. Eles estão ali. Só que tem gente com 3 dias de caminhada fala assim, o Egito era melhor. Lá eu tinha cebola, lá eu tinha pepino, lá tinha as panelas de carne. Então tem algo chamado saudade do pecado. Uhum. A pessoa fala assim, poxa, naquela época eu tomava um chopinho, ou usava uma droga, ou fazia o que eu queria. Sim. Então, tem tribo, pra você ter uma ideia, 2,5 tribos de Israel nunca entraram na Terra da Promessa. Nunca. Quando eles chegaram na beira do Jordão, antes de Josué passar pelo Jordão,
Rúben, metade da tribo de Manassés e a tribo de Gade falaram o seguinte para Josué: nós não vamos passar, nós vamos ficar aquém do Jordão. Se você pega o mapa da distribuição das 12 tribos, você vai ver que Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés nunca foram totalmente livres. Eles ficaram no deserto, sujeitos aos ataques daqueles inimigos que vinham. Sim. Porque o Jordão era uma defesa natural. Uhum. Tem gente, pastor, claramente não quer ser liberto. Uhum. Eu sou pastor de rebanho. Uhum. Tem pessoas que vão na igreja desesperadas. Uhum. Pastor, ora por mim, me pego no intervalo entre um culto e outro. Ora por mim agora. São pessoas que estão aprisionadas. Exatamente. Em desejos, em cadeia. Você usou a palavra prisão, esse sonho de categorizado de prisões, né? O mundo espiritual maligno é muito bem organizado. Sim. Mas muito bem organizado. Espírito de miséria, você citou aí, de deformidade, é quando você perde a tua identidade, você está deformado. Sim. Você era filho, você não é mais filho. Então eu comparo muito com aquilo que a Bíblia revela para a gente. Uhum. Você liberta, você fala assim, quarta-feira, eu tenho um dia na semana Sim. que eu trato todo mundo que sofre qualquer tipo de opressão, possessão no gabinete. A minha secretária já sabe. Eu e meu time de pastores. A gente trata na quarta-feira. Tem gente que fala assim, não posso ir. Não posso ir porque eu tenho um compromisso. A mulher diz, eu tenho um cabeleireiro marcado e não posso ir. Tem gente, pastor, que infelizmente não quer permanecer, ser liberta. Mas tem pessoas, pastor, que estão aprisionadas desde a infância. É verdade. Eu escrevi um livro, O Alvo, sobre libertação infantil, que quem prefaciou foi a senadora Damares, que foi ministra do governo passado. Ela tinha esse cuidado muito com a família e com as crianças vulneráveis. E essas consagrações infantis, elas só vão estourar na vida adulta. Com certeza. Então você está lá, é comum. É que o diabo não tem pressa, né? Não tem pressa. Fala assim, eu estou aqui desde o ventre da mãe dela. Não tem pressa, é. Eu estou aqui. Você falou sobre essa influência que existe. Você quer ver um negócio? Os chamados pecados implacáveis. Pecado com sangue inocente derramado. O sangue, Números 35, né? O sangue profana a terra. A terra clama na sua greta pela morte. Existe um revide espiritual. Inclusive, existe maldições é morte, né? Pois é. Maldições é morte. Então a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Faraó. O que ele faz? Capítulo 1 do Êxodo, ele fala assim, quando nascer menino, joga no rio. O rio Nilo se tornou um ambiente de morte de inocente, de infanticídio. Aí Deus manda um recado pela boca do profeta. Fala, é o seguinte, Israel é meu filho primogênito. Assim diz o Senhor, deixa o meu filho sair para me louvar, porque senão eu vou matar o teu filho. Há uma ameaça de um revide. O faraó não se emenda. A primeira praga qual é? Lembra do rio que recebeu os mortos? O rio vira sangue. Pastor, qual é a última praga? A última praga, morre o primogênito do faraó. As pragas, elas são destinadas a fazer fracassar aqueles deuses com letra minúscula que o Egito adorava. Ele vai derrotando e colocando o Egito de joelhos. Sim. Na sexta praga, aqueles homens, faraó, deixa esse povo ir, o Egito está arrasado, o faraó está com o coração duro. O último que morre é o filho do faraó. Sabe por quê? Ele era o último Deus a ser derrotado. O faraó era considerado um Deus para aquele povo. E aquele Deus morre. Olha só. Então, essa questão de perseguição, de maldição, são repetições de tragédias, de desgraças, de falências econômicas, de destruições familiares. São cativeiro. Tem gente, pastor, que não consegue se livrar disso. É verdade. E se não houver uma intervenção de um libertador, de um homem maduro, comprometido com o evangelho, é por isso que o sangue, ele destrona, ele é o golpe final
O sangue, ele é a bomba atômica. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro da Páscoa, é uma bomba atômica que destrói o poder das trevas. Forte isso, pastor, hein? É. Pastor, algumas perguntas aqui para o senhor. Até onde uma opressão demoníaca pode levar um ser humano? Pode levar até a morte. A palavra de Deus tem diversas passagens de opressão. Sim. Eu vou citar aqui algumas. Juízes capítulo 6, os midianitas oprimiram Israel a ponto de empobrecer. A opressão provoca engasgamento financeiro e pobreza e miséria. Você vê nações oprimidas. Um dos papéis satânicos denunciados na Bíblia, quando Deus fala em Isaías 14:12, diz assim, ó, como caíste por terra, tu que enfraquecias as nações, tu debilitavas as nações. Eclesiastes capítulo 7, verso 7, diz assim, a opressão faz até o sábio ficar louco. Então a opressão é algo que qualquer ser humano, crente ou descrente, pode sofrer. E essa opressão, ela pode estar num lugar ou só em pessoas? Em pessoas e em lugares. Você vê que Jerusalém, no livro de Lamentações de Jeremias, é uma cidade oprimida. O livro diz, ó cidade devastada e oprimida. Foi uma cidade, pastor, que deu um cartão vermelho para Deus. Jesus, quando ele está se despedindo, há um discurso final em Mateus 23. Ele está denunciando o pecado dos fariseus, aqueles homens que lucravam com o evangelho. E ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Eu quis você perto, como uma galinha junta os pintinhos e protege debaixo das águas. Você não quis. A sua casa vai ficar deserta. Até que digais, bendito que vem o nome do Senhor. Uma cidade oprimida. É por isso que a gente entra em alguns lugares e sente a opressão espiritual. Sentimento. Né? Sentimento. Sente é um aquilo. discernimento. É um discernimento. Você vê que Jesus está andando em Cafarnaum, capítulo 8 de Mateus. Ele está indo para a casa de Jairo. Jairo está com a filha morrendo. Jesus vem depressa. De repente, uma mulher toca na orla, no fiapo. Não toca nem Jesus. Aí Jesus, para que eu senti. É sentimento. Eu senti que de mim saiu poder. A voz profética, ela mistura muito com aquilo que a gente sente. Eu entro no gabinete, pastor, eu já sei. Quando a pessoa vem, meu estômago vira. Eu já sei que aquela pessoa está oprimida. Eu já sei disso. Mas foi a maneira como Deus escolheu comunicar comigo. E essa opressão espiritual, que vamos entender, né? Porque os sentimentos, eles de alguma forma, eles acabam tocando no corpo. Sim. Uma pessoa entristecida, né? Ou um sentimento de luto, ela vai sentir no corpo dela. Então, é por isso que quando uma pessoa ela vive num ambiente oprimido, ou ela tem que estar num lugar de opressão, por causa do trabalho, ou por causa que ela tem uma reunião, entra num lugar, sai com dor de cabeça, sai cansada, com as suas forças exauridas. Isso acontece, pastor? Acontece, mas é porque a pessoa não sabe reagir. Entendi. Não são dadas ferramentas. Nós falamos aqui um pouquinho sobre desfazer o laço do passarinheiro. Isso. Pessoas que não têm compromisso com as armas espirituais, que não ora. Essa pessoa vai sofrer. Então, por exemplo, uma moça que era da bruxaria, bruxa, pintada de bruxa, se converteu lá na igreja. No Ministério do Jovem, falou assim, pastor, vou dar um churrasco. Vou despedir, queria que você pregasse para meus amigos bruxos, vai estar o bruxo feiticeiro, não sei o quê, você vai, bruxo. Falei, churrasco? Eu vou, claro que eu vou. Quando eu cheguei naquele churrasco, pastor, eu estava preparado, assim, Deus eu tinha mergulhado em Deus. Quando eu cheguei, eu já levantei a mão e falei, paz seja nesse lugar, é chegado o reino dos céus. Eu não dei nem tempo de dar bom dia.
essa palavra... Já desarmou. Porque Jesus diz isso. Paz seja convosco. Anuncie o reino dos céus. Quando você entrar numa casa, diga paz seja nessa casa. Se a paz não ficar lá, ela volta para você. Se a bênção não ficar lá, volta para você. Então a questão de você saber, a autoridade é um princípio. Você vê que Jesus chega em Gádara, nós citamos aqui, o espírito imundo sai do sepulcro, o homem sai do cemitério nu, enlouquecido, mas ele fica de joelhos. Sim. O que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Ele sabe do juízo dele. Quando uma pessoa ela entra num ambiente desse, despreparado, ela se sente vítima. Mas quando ela entra num ambiente desse, com a armadura de Deus, gente, a opressão nada mais é do que uma reação espiritual para tirar, porque o crente é uma ameaça. Uhum. A gente, quando fala de casamento, pastor, não sei quanto tempo você tem de casado, eu tenho 35 anos de casado. Eu e minha esposa somos uma ameaça para as trevas. Sim. Porque a gente é testemunha de que o casamento é uma bênção. Sim, verdade. Então a gente está indo de encontro a essa voz maligna que diz, não, é uma instituição falida, casamento não presta, casamento é isso, casamento é aquilo. Então, na verdade, o crente, as portas do inferno, Jesus teve que levar os seus discípulos ali até a fronteira da Síria para dizer, não prevalecerão. Amém. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Só que o crente não tem musculatura espiritual. Exatamente. Ele não tem ensino, não se ensina isso nas igrejas. É verdade. Então ele acha que a opressão, ele entra no ambiente, gente, quando ele entra no ambiente, o inferno que recue. Amém. Onde eu boto a planta do meu pé, ali é do Senhor. Amém. Entendeu? E é importante você que está ouvindo, olha o que o pastor disse. Isso é muito importante. Se quer desarmar as trevas, se você quer desarmar um ambiente pesado, libere a paz de Jesus Cristo naquele lugar. Paz seja convosco, né, pastor? Paz seja nesse lugar. Que Deus abençoe esse lugar. Que a paz de Jesus Cristo se estabeleça aqui nesse lugar. Isso é poderoso. Isso desarma. Desarma. Então, se eu chego numa reunião, que a gente tem muita reunião aí pesada muitas vezes, com pessoas e negócio, se eu sentir a opressão espiritual, eu posso desarmar? Sem dúvida nenhuma. Pastor, existem, pelo menos aí na minha cabeça, tem 9 tipos de oração na Bíblia. Oração de adoração, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Oração de louvor, eu adoro a Deus pelo que Ele fez, faz e fará. Oração de clamor, quando eu entrego a minha vida, eu peço o socorro do Senhor. Oração de consagração, oração de confissão, oração em línguas. A oração de intercessão, você é mestre nisso, sim, é uma oração de colisão. É verdade. Você repara que Daniel está orando, ele está ali há 21 dias. Romanos capítulo 15, verso 30. Paulo escreve a uma igreja mergulhada, no capítulo 1, a igreja está mergulhada na erotização imoral. Eles estão vivendo uma sexualidade invertida aí. Ele está contando, ele Romanos é um livro de ensino teológico. Uhum. Um autor diz que é o Evangelho do Cristo ressurreto. Sabe como é que ele conclui o livro? Ele diz assim, Romanos 15:30. Combate, conflito, comigo em vossas orações por mim a Deus. A intercessão, ela colide, ela se encontra. Exemplo, Daniel 10. Ele está orando, o anjo aparece para ele e fala assim, você é um homem muito amado. Olha como é que a oração, ela tem um poder de infiltração no mundo espiritual, pastor. Fala assim, forte isso. Desde o primeiro dia em que você inclinou teu coração para buscar a Deus e para se humilhar, são ouvidas as tuas palavras no céu. E eu vim por causa das suas palavras. Você vai reparar que a mobilização de anjos, é verdade, ela acontece, Moisés ora no capítulo 18 de Gênesis, os anjos vão na casa de Ló no capítulo 19. A igreja ora dentro de uma casa, no capítulo 14 de Atos, o anjo tira Pedro de dentro da prisão. Ele estava condenado, sentenciado por Herodes. O Herodes já tinha matado Tiago, viu que aquilo fazia festa. Vou matar Pedro também. O anjo tira ele de lá.
Daniel ora, o anjo vem. Então a oração, pastor, você levantou as mãos e disse, Pai, seja nesse lugar. A oração de guerra é uma oração de fato, de conflito que desarma. Amém. Você está chegando em casa, você tem um problema na empresa, trazendo para a nossa realidade. Você tem uma reunião que você vai decidir, você tem uma causa na justiça, você tem uma derrota iminente, você tem uma doença grave na UTI. Por que, pastor? Quando as pessoas estão de joelhos, é que chamam o pastor para orar. Por quê? Existe um favor de Deus quando a gente se humilha. A oração é uma humilhação. Você pede por rei. Em Esther, capítulo 7, a rainha estava dentro do palácio. E não falava com o rei, ela ia morrer. Aí o rei fala, o que você precisa, Esther? Eu vou te dar até metade do meu reino. Ela fala assim, olha, livra a minha vida. Porque nada justifica eu importunar o rei. Amã, né, tinha preparado ali um decreto para ela morrer. Então essa palavra importunar, ela causa, ela abre para a gente a nossa mente, para a gente entender que a oração, ela consegue chegar em detalhes e traz respostas que ninguém vai trazer. Pastor, e o cristão que tem medo da batalha espiritual, qual seria a sua orientação? Em primeiro lugar, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. O diabo, ele não vai tocar. Eu quero falar um pouquinho, pastor, porque há uma doutrina de retaliação que é muito comum. Sim, verdade. É muito comum. Eu vou dizer para você, quando os discípulos, eles são destinados a ir pregar o evangelho, Jesus, ele dá uma direção para eles, é ficar na verdade. A única direção. Você não vai ver, em momento algum, os discípulos, por exemplo, expulsando demônios de lugares. Você viu isso? Mas você vê o tempo todo eles denunciando o pecado. Eu repito, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Porque o salário do pecado é que é a morte. Então, o diabo é só um grande enganador. Ele tem um marketing extraordinário. Ele tem uma fama. Ele faz as pessoas temerem ele e não temer a Deus. E hoje, o marketing dele também é fazer as pessoas pensarem que ele não existe. Então, a gente vê as pessoas, no seu dia a dia, normalizando aquilo que é espiritual. Naturalizando. Naturalizando, exatamente. Porque é espiritual. Em Apocalipse 16, você vê ali duas figuras centrais sendo derrotadas. São simbólicas, a besta e o falso profeta. E a Bíblia diz assim, o profeta viu, o João viu o mundo espiritual. Eu vi sair da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eram espíritos que convenceram politicamente as nações a se voltarem contra Israel. Ali reuniram no Vale do Armagedon. Então, o espírito imundo ele é muito enganador, ele é muito sedutor. A Bíblia o chama de sedutor. Quando você lida, pastor, com o mundo espiritual, você não pode ter medo dele. É verdade. Então, só que é difícil você falar para um jovem, para alguém que é um novo convertido, é um neófito, entregou a vida agora a Jesus. Então, Tiago 4,7, existe brecha espiritual? Claro que existe. Claro que existe. Mas veja bem, vamos falar um pouquinho sobre revide espiritual ou retaliação espiritual. Tiago 4 fala assim, verso 7. Obedeça a Deus, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Ele não, o diabo está me perseguindo. Espera aí. Existe oposição maligna? Claro que existe. Aí eu cito. O senhor já sentiu resistência espiritual? Sim. Às vezes antes de pregar, durante a pregação. Durante a pregação, às vezes vai fazer algo que Deus mandou e sentiu uma oposição assim fora do comum. Eu tenho 85 intercessores na minha igreja. A minha igreja eu tenho um seminário chamado Intercessão em Chamas, eu tenho um livro. Então o que acontece? Como eu já não, é como se eu não vou para a guerra desarmado. Sim. Então eu tenho um time que começa a orar 1 hora antes do culto. Então, quando eu vou para o culto, eu já vou armado até os dentes. Mas no início,
eu era mais jovem, pastor, eu já passei por cada situação. Assim, inocente, querendo fazer a obra do Senhor. Eu já tive quadros de possessão demoníaca horríveis, que eu tive que lidar com as pessoas, mas terríveis. Dentro de casa, dentro de igreja. São possessões violentas. Sim. São quadros de não só de histeria, mas de violência, de autolesão. Pastor, são impressionantes. São quadros assim que eu conto pessoalmente, eu nem falo na internet, mas tem muita gente que está vendo isso dentro de casa. Quando a Bíblia diz, aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não o atinge, não toca. Então, por que o diabo não me toca? Porque eu não ando em pecado. Entendi. Essa é a primeira coisa. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, tá bom? Jesus, ele diz, pisarão serpentes, escorpiões, todo o poder do mal e nenhum dano vos fará. Se a pessoa tiver medo, o diabo vai se aproveitar dela. Pastor, mas tem casos que o diabo provoca medo. Estava pregando uma vez numa igreja, era uma igreja bem comprida, muito cheia. Logo com 10 minutos, um rapaz ficou possesso. Ele saiu lá de trás, era o quarto dia de um congresso que eu estava dando. Pastor, ele veio para minha frente, assim, ele veio para me enfrentar. Botando o dedo. O que você está fazendo aqui? Aqui quem manda sou eu. Essa igreja é minha. Eu vou matar o pastor, vou matar a pastora, é tudo mentira. Ele vive da ameaça. Só que o púlpito era alto. Só deu para colocar a mão assim, encostar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele homem que pensa um quadro de violência, de brutalidade terrível na vida daquele homem. É uma vítima. Aquele homem foi liberado. Hoje, eu recebi notícia há pouco tempo que ele foi consagrado diácono na igreja. Olha que benção. É um moço. Então, quando a pessoa fala assim, tem medo, não tenha medo de batalhar. A única pessoa que vai ganhar a tua família é você. Se você não orar, Deus te levantou ali como uma coluna. Deus te levantou ali, Ele colocou sobre a tua vida a marca do sangue da cruz. Ele colocou sobre você a unção do Espírito Santo. Você tem na tua boca o nome de Jesus. Você tem uma palavra profética que Deus coloca para você anunciar a liberdade aos cativos. Não tenha medo do diabo. Ganhe a sua família. Avance contra as trevas. Repreenda o mal. Desautorize o mundo espiritual. Celebre o nome de Jesus. Ligue louvores na sua casa, no seu smartphone, na sua televisão. Comece a adorar o Senhor. Atraia Deus para a sua casa. Deus entra dentro de casas. Amém. Eu gosto muito quando o Jairo, ele vai pegar Jesus lá no porto de Cafarnaum. Vem para dentro da minha casa. Eu gosto muito de Zaqueu, ele está na árvore. Jesus diz, hoje eu vou entrar na tua casa. Eu gosto muito de Marta, Maria e Lázaro. Em Betânia eles recebem Jesus dentro de casa. Simão, leproso, recebe Jesus dentro de casa. Gente, Jesus, ele faz milagre dentro de casa. Eu aprendi uma coisa, pastor. O medo se alimenta. E se o medo se alimentar de uma histeria, ele consegue liberar mais forças espirituais contra uma região e até mundialmente. Pastor, quem é o medroso da Bíblia? É um cara chamado Gideão. Esse cara é medroso. E Deus vai curando o medo dele. Quando ele vai para a batalha, ele tem 32 mil homens. Aí Deus falou, é muita gente. Olha o que ele faz, a primeira coisa. Quem estiver com medo vai embora. 22 mil foram embora. 22 mil. Você falou que sobre histeria, né? A questão do medo é o pânico. Tem um espírito imundo, pastor, é o espírito do pânico. Não estou falando da clínica, da síndrome ou do transtorno do pânico. Não estou falando disso. Eu estou falando do espírito imundo. Ele governa a nação. Quando o Juízes 6 diz, eles estavam com tanto medo que eles entraram em buracos, em cavernas. Esse espírito imundo atingiu Elias. Elias, você vê que ele luta, vem fogo do céu, ele zomba dos profetas de Baal, de Azerá. De repente ele ouve uma voz de Jezabel, vou te matar. Ele foge e entra num buraco. Então, pastor,
Eu vou repetir aqui pela terceira vez. Como Jesus disse para Pedro, tu me amas 3 vezes? Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Pastor Osvaldo Lobo, com uma palavra, qual é o conselho que o Senhor deixa para aquela pessoa que sente que está amarrada espiritualmente e que quer muito se libertar? Qual que é o caminho para isso? Não morra sem conhecer Jesus. Ele é um socorro presente em qualquer agonia. Clame o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele vai ser ouvido do jeito que você tiver. Você pode estar enfrentando a agonia, você pode estar enfrentando o drama, a desgraça. Você pode estar aí perdido num vício, você pode estar aí perdido numa família destroçada, você pode ter tido uma vida arruinada, uma família que te amaldiçoou. O nome de Jesus, ele carrega toda sorte de liberdade, de poder e de bênção para a sua vida. Clame a Jesus. Não passe essa vida sem ter uma experiência com Jesus. Deus te abençoe. Pastor, acredito que seria muito importante se o senhor fizesse uma oração. Vamos orar e eu quero convidar você que está nos acompanhando para orar junto. A palavra de Deus diz, se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca confessares, então serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Amém. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero confessar o nome do teu Filho Jesus. Eu estabeleço a tua autoridade, o teu poder e o teu trono sobre a minha casa, sobre a minha história e sobre a minha vida. Hoje eu faço um convite para que o Senhor estabeleça o teu domínio de amor, tempere a minha vida com a tua misericórdia, com a tua graça. Amém. Eu me cubro com uma camada grossa do sangue da cruz, o sangue do Cordeiro da Páscoa. Amém. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu declaro que a autoridade que Jesus Cristo conquistou na cruz e na ressurreição está na minha vida. Amém, eu recebo autoridade e eu consagro as minhas mãos para a guerra. Eu consagro a minha boca, a minha língua e os meus pensamentos na autoridade do nome de Jesus para fazer recuar o inferno, para fazer bater em retirada toda enfermidade, todo espírito de loucura, de depressão, todo espírito imundo que tem trazido algazarra, que tem trazido confusão, discórdia, separação, divórcio e guerra. Uma ordem do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que você está expulso, aniquilado. Amém. Sai da minha vida em nome de Jesus. Eu concordo, Deus. Eu abençoo a minha casa, os umbrais, as vergas laterais, com o poder do sangue. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a minha Amém, família. Deus. Eu levanto uma defesa com muralhas de fogo para que o mundo espiritual não se aproxime. Eu oro ao meu Pai para que Ele dê ordem aos seus exércitos dos anjos, para que sejam sombra à direita, à esquerda, à frente e atrás, em cima e embaixo. Amém. Eu abençoo a minha descendência, os meus filhos no altar. Eu profetizo que nunca deixará de existir. Amém, filhos benditos, missionários, profetas, Amém, pastores, Deus. apóstolos, homens e mulheres de Deus, que a minha descendência será como pó da terra. Amém, e vai Jesus. se multiplicar ao norte, ao sul, a leste e a oeste. E todos que olharem para mim reconhecerão que eu e a minha casa Amém, somos Jesus. uma família bendita do Senhor. Glória a Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família, teus filhos, a igreja que Amém. o Senhor pastoreia, no nome de Jesus. Amém. Paz e prosperidade a todos. Que alegria poder ter estado com vocês. Até mais, gente querida.